Você conhece esse som? Aquele zumbido do celular na mesa que faz seu estômago gelar. Você já sabe o que é antes mesmo de olhar. É a notificação que chega depois de uma briga idiota, daquela discussão que começou por causa da louça e escalou para um nível de drama de novela mexicana. E lá estão as palavras, frias, digitadas, covardes. Acabou. A gente não dá mais certo. Preciso de um tempo. E o seu mundo, pela quinta, décima, vigésima vez no ano, desaba. Um estudo da Universidade do Missouri apontou que mais de 60% dos adultos já estiveram em um relacionamento ioiô, desses de idas e vindas. O que o estudo não te conta é o preço que a sua saúde mental paga a cada volta dessa montanha-russa barata. Você realmente acha que esse drama todo é sobre amor? Ou será que você virou o brinquedo favorito de um homem que nunca aprendeu a lidar com um não? Se essa introdução já te deu um nó na garganta de tanta identificação, comenta aí embaixo. Que ódio, para eu saber que estamos juntas nesse barco. Vamos pintar o cenário, porque eu sei que você conhece cada pincelada dele. Começa com uma discordância. Você quer sair com suas amigas, ele quer que você fique em casa. Você aponta que ele não te ajudou em nada o dia todo. Ele diz que você só reclama. Você tenta estabelecer um limite mínimo, qualquer coisa que te devolva um pingo de dignidade. É aí que o show começa. O tom de voz dele muda. Ele se torna a vítima, o incompreendido, o coitado. E quando ele percebe que a tática do coitadinho não está funcionando, ele saca a arma nuclear, a ameaça do fim. E aí ele tem a coragem de virar para você e dizer que é melhor a gente terminar. Ele fala isso com uma falsa dor, com um sofrimento ensaiado, como se fosse a decisão mais difícil da vida dele. E você? Você entra em pânico. O medo da solidão, o medo de ter falhado, o medo de perdê-lo. Todo o seu corpo entra em modo de emergência. E naquele momento, você cede. Você pede desculpas por algo que não fez. Você concorda com o que ele quer. Você se diminui para caber na birra dele. E então, magicamente, o amor volta a reinar. Ele te abraça e diz que ficou com medo de te perder. E na sua cabeça, aquele pensamento ingênuo, aquela voz que você insiste em ouvir, sussurra que ele te ama tanto que não suporta a ideia de brigar. Amiga, acorda! Ele não te ama a ponto de não conseguir brigar. Ele não te respeita a ponto de não saber conversar. Ele usa o término como uma criança usa o choro no meio do supermercado para ganhar um chocolate. É a mesma tática, só mudou o tamanho do corpo. Numa escala de 0 a 10, qual o nível do seu ranço só de ouvir essa descrição? Me conta aí nos comentários. Vamos fazer um rançômetro coletivo. Agora vamos para a parte que dói, a análise fria e calculista dessa palhaçada. Esse ciclo de terminar e voltar é a forma mais preguiçosa e cruel de controle emocional que existe. Ele não quer terminar, nunca quis. Terminar de verdade dá trabalho, exige coragem, implica em mudança. O que ele quer é vencer. Ele quer que a vontade dele prevaleça, que as regras dele sejam as únicas válidas. Cada vez que ele ameaça ir embora e você implora para ele ficar, ele ganha pontos nesse jogo doentio. Ele reafirma o poder que tem sobre você. Ele te treina, como um animal de circo, a associar a sua opinião com a punição do abandono. E o pior é que, com o tempo, você começa a se sentir descartável, uma mercadoria com defeito que pode ser devolvida a qualquer momento. Sua autoestima é erodida, triturada, até que você se olha no espelho e não se reconhece mais. Você se torna uma pessoa que pisa em ovos, que tem medo de dar a própria opinião, que silencia as próprias necessidades para não causar uma nova crise.
E enquanto você adoece, ele permanece confortavelmente no trono dele de reizinho mimado, sem nunca precisar crescer, sem nunca precisar encarar um conflito como um adulto. Você acha que esse drama emocional é exclusividade da sua vida? Deixa eu te contar uma história. Existiu uma mulher chamada Frida Kahlo, uma artista genial, uma força da natureza. Mas ela vivia um amor que era um furacão, com o também artista Diego Rivera. A relação deles era um emaranhado de paixão, arte, traições, términos e retornos. Eram idas e vindas tão constantes que se tornaram parte da lenda deles. Só que no meio desse caos, Frida sentia a dor de ser deixada, de ser trocada, a dor da humilhação. Mas o que ela fez? Ela não se afogou na tristeza. Ela pegou cada lágrima, cada pedaço do seu coração partido e transformou em arte. Ela pintou a própria dor, expôs suas feridas para o mundo ver. Frida aprendeu a se encontrar fora daquele relacionamento. Ela encontrou sua força na sua independência, no seu trabalho, na sua própria identidade. Ela amou o Diego, mas aprendeu a se amar mais. Ela entendeu que o valor dela não estava na aprovação dele ou na permanência dele ao seu lado. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa se tornar uma pintora famosa, mas precisa aprender com Frida a canalizar essa dor para construir a sua própria fortaleza. Agora, presta atenção nos sinais, nos alertas vermelhos que piscam na sua cara e você finge que é a luz de Natal. Primeiro sinal: o término sempre acontece quando você expressa uma necessidade sua. Segundo sinal: a reconciliação é rápida e nunca envolve uma solução real para o problema que causou a briga. É só um pedido de desculpa superficial para zerar o placar. Terceiro sinal: depois que vocês voltam, ele age como se tivesse te feito um grande favor e você se sente em dívida, pisando ainda mais em ovos. É um ciclo. E as desculpas dele são sempre as mesmas. Vamos simular uma conversa. Você diz, com toda a calma do mundo, que não gostou que ele tenha combinado de sair com os amigos no único dia que vocês tinham para ficar juntos. A reação dele, a manipuladora, é imediata. Ele vira e fala que você está tentando controlar a vida dele, que ele se sente sufocado. Você tenta argumentar e ele joga a bomba. Então é melhor a gente nem ficar mais junto, porque eu não vou deixar de ver meus amigos por sua causa. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que a sua necessidade de tempo de qualidade é uma ameaça à liberdade dele. E a chantagem está na mesa. Se você não aceitar as migalhas de tempo que ele te dá, você não terá nada. Agora imagine a resposta de uma mulher que não é mais trouxa. Você diz a mesma coisa, que não gostou da atitude dele. Ele vem com o mesmo papo de que se sente sufocado. E você, com a calma de quem já entendeu o jogo, responde que uma conversa sobre o tempo que passam juntos não é sobre controle, é sobre parceria. E que se a única forma que ele sabe resolver um problema é ameaçando terminar, então talvez ele realmente não esteja pronto para uma relação de verdade. Se você já ouviu essa desculpa patética de que ele age assim porque te ama demais e tem medo de te perder, comenta aí embaixo, bingo da manipulação, pra gente ver quantas cartelas cheias nós temos aqui. Chega de análise, vamos para a ação. Você quer sair desse ciclo infernal? Então você vai pegar papel e caneta, ou melhor, vai tatuar essas 5 dicas na sua alma, porque a partir de hoje o jogo vai virar. Dica número 1. Da próxima vez que ele disser acabou, concorde. Isso mesmo que você ouviu. Sem choro, sem drama, sem implorar. Respire fundo, olhe nos olhos dele ou responda a mensagem com a maior serenidade do mundo e diga ou escreva que você respeita a decisão dele. O poder da ameaça dele está no seu medo. Quando você tira o medo da equação, a arma dele vira uma pistola de água. Ele espera desespero, ele quer o seu caos. Quando você oferece calma e aceitação,
você quebra o roteiro dele. Ele vai ficar desnorteado. É o equivalente a uma criança que se joga no chão do corredor de doces e os pais simplesmente continuam andando. A birra perde a plateia e, consequentemente, perde o sentido. Antes, o diálogo era ele dizendo que acabou e você respondendo desesperada que não, por favor, vamos conversar. O depois é ele dizendo que acabou e você respondendo que tudo bem, se é o que ele precisa, você entende. A paz que isso vai te dar não tem preço. Dica número 2. Estabeleça uma política de terra arrasada pós-término. O nome é feio, mas o efeito é lindo. Assim que ele decretar o fim, você o bloqueia de tudo. Redes sociais, telefone, tudo. E avise as amigas em comum que você não quer notícias dele. Você precisa criar um vácuo. Por quê? Porque o manipulador ioiô conta com o seu sofrimento e com a sua disponibilidade. Ele termina na sexta, esperando que no domingo você já esteja mandando uma mensagem dizendo que sente falta. Ele precisa desse reforço no ego. Ao cortar todo e qualquer contato, você o obriga a sentar no desconforto da própria decisão. Sem ter você ali como rede de segurança, ele vai ser forçado a pensar se realmente queria o fim. E mais importante, você se dá um tempo precioso para respirar, para sentir a sua casa silenciosa, para lembrar quem você era antes desse caos. Esse silêncio é curativo para você e ensurdecedor para ele. Dica número 3. Seja uma detetive do gatilho. Em vez de focar no drama do término, comece a analisar o que acontece antes. Qual é o padrão? As brigas são sempre sobre dinheiro, sobre ciúmes, sobre a divisão de tarefas, sobre a família dele. Pegue um caderno e anote. Toda vez que o ciclo começar, anote o motivo real da discussão. Depois de algumas semanas, você terá um mapa claro do que realmente está quebrado na relação de vocês. E com esse mapa em mãos, você pode tomar uma decisão informada e não emocional. Você vai perceber que o problema não é você, mas sim uma incompatibilidade fundamental ou uma imaturidade crônica da parte dele que nunca será resolvida com reconciliações apressadas. Dica número 4. Tenha a conversa sobre o padrão, não sobre a briga. Escolha um momento em que vocês estejam bem, em paz. Sente com ele e diga com todas as letras que você não vai mais participar do ciclo de terminar e voltar. Use frases que comecem com "eu sinto". Por exemplo, eu me sinto extremamente insegura e desrespeitada quando você usa o término como uma forma de encerrar uma discussão. Eu sinto que minhas emoções não importam. E então, estabeleça um novo limite. Diga que a partir de agora, a palavra terminar só será usada quando for para valer. Se for dita no calor do momento, você vai considerá-la como final, sem volta. Isso não é um ultimato, é uma declaração de amor próprio. Dica número 5, e a mais importante de todas. Defina o seu limite final e seja fiel a ele. Decida por si mesma. Quantas vezes mais você está disposta a passar por isso? 1? 2? Nenhuma? Estabeleça um número. E quando esse número for atingido, acabou. De verdade. Sem negociação, sem segunda chance. Porque a sua sanidade mental vale mais do que qualquer relacionamento. É como uma amiga minha, a Júlia. Ela viveu isso por 2 anos. O namorado terminava por qualquer coisa. Um dia, depois de um término particularmente humilhante por causa de um time de futebol, ela decidiu. Era a última vez. Quando ele voltou, 2 dias depois, com flores e o discurso de sempre, ela simplesmente disse que não. Ele ficou chocado. Ele argumentou, chorou, prometeu mudar. E ela se manteve firme. Hoje, 1 ano depois, ela me conta que os primeiros meses foram difíceis, mas que pela primeira vez em anos ela se sente em paz. Ela disse que não reconhecia a mulher ansiosa e medrosa que tinha se tornado. E essa paz, amiga, essa paz de não ter que adivinhar se você está namorando ou solteira a cada fim de semana, vale ouro.
Conhece uma amiga que precisa ouvir isso com urgência? Manda esse vídeo para ela com a mensagem: Amiga, vamos deixar de ser trouxas juntas. É um ato de amor. Então, vamos recapitular o caminho para sua liberdade. Você vai concordar com o término para tirar o poder dele. Vai impor um bloqueio total para se dar espaço e obrigá-lo a lidar com as consequências. Vai investigar os gatilhos para entender a raiz do problema. Vai ter uma conversa séria sobre o padrão destrutivo. E, finalmente, vai definir o seu ponto final e honrá-lo. Isso não é sobre jogar um jogo, é sobre parar de jogar. É sobre se retirar de um campo de batalha onde você só entra para perder. Um relacionamento saudável te dá segurança, não um atestado de instabilidade emocional a cada 15 dias. Amor de verdade constrói, não passa o trator em cima de você repetidamente e depois pede para você juntar os seus próprios cacos. E aí, vai continuar sendo ioiô na mão de um marmanjo que se recusa a crescer? Ou vai finalmente cortar a cordinha e voar livre? A escolha, como sempre, é sua. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que você escolha você. Pare de aceitar esse terrorismo emocional como se fosse prova de amor. Não é. É a prova de que ele precisa de terapia e você de amor próprio. Lembre-se sempre, amor não te joga no lixo para depois te reciclar com um pedido de desculpas. Quem faz isso é a indústria de plástico, não um parceiro que te mereça. Se esse vídeo te deu um chacoalhão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais verdades como essa para serem jogadas na sua cara, sempre com a intenção de te ver crescer. E agora eu quero ouvir de você. Qual é a sua maior dor nesse tipo de relacionamento? Qual a situação que mais te humilhou nesse ciclo de idas e vindas? Abre seu coração nos comentários. As suas histórias, as suas dores são o combustível que move este canal e me ajuda a criar conteúdo que realmente faça a diferença na sua vida. Vamos transformar essa dor em força.